Olá pessoal, bom, bem-vindos ao capítulo 6 do Evangelho de João. Lembrando que no capítulo 5, Jesus subiu para Jerusalém, porque os judeus estavam comemorando a festa do Pentecostes, né? Também conhecido como Festas da Semana. Ao ele entrar por uma porta ali nos muros de Jerusalém, uma porta chamada Porta das Ovelhas, ele se deparou um lugar que tinha 6 entradas e lá dentro tinham vários tanques para a purificação dos judeus. Acontece que ali naquele local, de vez em quando passava um anjo e tocava na água de um dos tanques. E o primeiro doente que se lançava depois do toque do anjo era curado automaticamente. De maneira que ali, por causa desses acontecimentos, um número enorme de doentes ficavam esperando a visita desse anjo. E Jesus encontra um desses doentes, um paralítico fazia 38 anos, e ele de fato se encontrou com Jesus, Jesus o cura. Só que quando Jesus faz isso é um sábado, e o sábado é absolutamente sagrado para os judeus. Fazer alguma coisa, alguma ação, algum trabalho no dia de sábado é um pecado quase que mortal para os judeus. De maneira que Jesus fez isso num sábado e a partir disso os judeus começam a condenar Jesus e começam a perseguir Jesus. É depois desse cenário que a gente começa aqui o capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos lá? Algum tempo depois, partiu para a outra margem do Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. Nessa Galileia tem uma região onde moram muitas pessoas que vêm de outras cidades, de outras religiões. Não é à toa que ela é conhecida como Galileia dos Gentios. Né? Galileia dos Gentios. E assim, irmãos, tinha uma grande mistura cultural nessa época, nessa região. E é para lá que Jesus vai. Pois bem, grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Lembrando que a festa da Páscoa é aquela que comemora a saída do povo judeu do Egito, da escravidão. É o fim da escravidão do povo judeu. É isso que se comemora a Páscoa. É quando Moisés liberta o povo. Versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia dizer. Jesus sempre faz esse tipo de ação. Ele joga alguma ideia, alguma situação, para ver quem dentre os discípulos tem um olhar diferente, uma postura diferente, uma atitude diferente dentre eles, né? Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, Filipe olha o tamanho da multidão e fala assim: olha, desculpa, a gente não tem dinheiro para alimentar esse povo todo. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Veja a diferença dos dois, né, irmãos? Um olha e fala assim, olha, não tem jeito, a gente não tem dinheiro para alimentar todo esse povo. O outro pega um rapaz que tem uma provisão pessoal dele, que ele levou para ele comer, e fala assim, olha, tem um rapaz aqui com cinco pães e 2 peixes, eu sei que não é muito, mas de qualquer maneira tem uma provisão aqui. São dois olhares diferentes, né? Um é proativo, o outro olha a situação, só olha o lado negativo e não resolve, não traz nenhuma solução. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Veja que a Bíblia não fala 5.000 pessoas. Por quê? Porque naquela época era comum contar apenas homens adultos. Então podia ser que aqui dentro dessa multidão, além desses 5.000 homens, houvessem mulheres e crianças.
Então Jesus tomou os pães, deu graças e partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Isso é uma coisa importantíssima. Jesus opera é um milagre pontual, um milagre tópico, mas não é um milagre para esbanjar nada, é um milagre para suprir aquela necessidade. E ele aconselha que os discípulos recolham tudo que sobrou para que não haja desperdício. Interessante isso. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães e cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Veja que ainda sobrou bastante coisa. E o engraçado, um detalhe aqui, é porque da mesma maneira que a gente imagina que o pão estava assado, os peixes também estavam assados. Então, de maneira que o milagre da multiplicação, ele multiplica os pães assados e os peixes assados, porque concorda comigo que não faria sentido nenhum multiplicar peixes crus, teria que ter fogueira para todo mundo assar, pedra para todo mundo assar, pedra quente que eles assavam em pedras quentes naquela época, os pães pelo menos, tudo para assar, né? Não, ele possivelmente o milagre se deu com os 5 pães e os peixes já assados. Aí uma particularidade aí, né? Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui está uma particularidade interessante. Por quê? Porque o negócio de Jesus e a maneira como Jesus encara o seu chamado, o seu propósito, de vir e implementar o reino de Deus não é político. Ele não tem nenhum interesse político. De maneira que o reino de Deus não tem a ver com política. O reino de Deus é o reino de Deus. Se Jesus quisesse aproveitar qualquer que fosse o seu momento político, essa era a hora. Porque o povo acompanhou os milagres, acreditou nele, juntou uma grande multidão. Essa grande multidão queria pegar e fazer com que ele fosse feito rei à força, ou seja, destituir o rei que estava presente e coroar Jesus. Jesus, na hora, saiu e retirou-se daquele lugar. De maneira que política e reino de Deus não tem nada a ver. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Versículo 19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre a água, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia na qual se dirigiram. Aqui tem um detalhe interessantíssimo. Outros 2 evangelistas narraram essa mesma história. Lá no capítulo 14 de Mateus e no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, eles narram a mesma história. Porém, João aqui, lembrando, quem está contando essa história é o apóstolo João, certo? Que é o apóstolo mais novo de Jesus. Esse mesmo apóstolo que escreveu esse evangelho, o evangelho de João, ele escreve mais 3 cartas, que são a primeira e a segunda epístola e terceira epístola de João, e escreve o livro de Apocalipse. Esse João, ele é aquele que, no seu evangelho, que a gente vai ver mais tarde, ele se intitula o discípulo mais amado de Jesus. Quando ele se refere a si mesmo, ele fala, olha, João, o discípulo a quem Jesus mais amava. Então, ele mesmo se chamava de discípulo que Jesus mais amava. Nos outros evangelhos, que obviamente não foi escrito por ele, nenhum dos evangelistas diz que João era o mais amado, mas ele, no seu evangelho, diz que é
que ele é o discípulo mais amado. Pois bem, nesse episódio em que Jesus anda por cima das águas, os outros evangelistas narram que eles pensaram que era um fantasma. Jesus, vendo que eles estavam comendo, diz: Olha, não temas, sou eu. E aí Pedro diz o seguinte: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até ti. E ele manda Pedro ir até ele, e Pedro anda por sobre as águas. Um dos acontecimentos mais fantásticos da Bíblia. Por que será que João não narrou? Por que será que João escondeu, suprimiu essa parte tão linda dos evangelhos? Será que tinha uma pontinha de ciúmes? Por que será, né? Deixa essa pergunta aí para os irmãos depois imaginarem. Mas não é interessantíssimo? Que é interessante, né? No dia seguinte, a grande multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças, lá no lugar da multiplicação. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando esse povo, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês, não, vocês estão atrás de mim, não apenas pelos milagres, mas porque vocês se saciaram com a comida. E vocês gostaram do que viram. E agora vocês querem começar a viver disso. Né? Olha o que Jesus está dizendo aqui. E aí ele faz um alerta interessantíssimo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha, não me procurem para eu apenas sustentar vocês nas coisas básicas da vida. Não trabalhem apenas pela comida que estraga, mas me procurem, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. O que Jesus está tentando dizer, está dizendo aqui, irmãos, é que qual é o nosso foco? Né? Quais são as nossas motivações? O que nos faz levantar todo dia e correr atrás das coisas? Né? Mas eu não quero me adentrar nisso não. A ideia aqui é apenas fazer uma leitura. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Pergunta que todo mundo faz, né? O que eu preciso fazer para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Veja, irmãos, todo mundo que busca Jesus, que busca Deus apenas por causa do milagre, sempre vai precisar do milagre para crer. No dia que não tiver mais milagre, ele para de crer. De maneira que Jesus está alertando a isso daqui. Aquele que busca a Deus só por causa do que Deus faz, sempre vai precisar que Deus o prove, fique provando, para que ele creia em Deus. No dia que, porventura, Deus parar de fazer milagre, ele para de acreditar em Deus e entra em crise. Não é, irmãos, incomum a gente ver gente pedindo para Deus falar, e Deus fala, e depois que Deus fala, a pessoa pede para Deus falar de novo, e que Deus continue falando. Porque no dia que Deus parar de falar, ela para de acreditar em Deus. Né? E o que Deus fez, e o que Deus está tentando nos ensinar aqui, é que uma só deve ser a nossa fonte de busca por Deus. É o que ele vai falar. As pessoas falam, aí as pessoas chegaram até ele e falaram assim: me mostra mais um sinal. Aí ele falou assim: eles continuam falando, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu o comer lhe deu a comer pão do céu.
Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá até mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Irmãos, aqui tem uma outra coisa importantíssima. O ato de irmos até Deus, de irmos para Jesus, não parte de nós. Parte de Deus em nós. Essa glória não é nossa. Às vezes a gente fala assim, não, quando eu fui e entreguei a minha vida para Jesus. Eu, por mim mesmo, com a minha carne mortal, jamais teria a condição de ir até Jesus. Por quê? Porque a minha carne é inimiga dele. Ele é quem se revelou a mim e que dentro de mim me motivou a ir até ele. Foi ele quem me atraiu. Foi ele quem te atraiu. Não foi esforço meu. Não começou em mim, porque se começasse em mim, a glória seria minha. Começou dele. Foi dele a iniciativa de me atrair, porque a palavra dele diz que quando ele fosse levantado, ele iria atrair a ele a muitos. Então essa glória é dele. Ele está dizendo, todo aquele que o Pai me der vier a mim. É a iniciativa do Pai dar. E a partir disso nós somos atraídos por ele. E nos encantamos. E aí sim nos permitimos ser transformados por ele. Versículo 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Veja, eu vou ler de novo isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Entende? Que a iniciativa não é minha, não é sua, a iniciativa é de Deus em nós. E nós, como igreja, precisamos entender isso. E a nossa oração é, Senhor, se revela a muitos. Se revela a muitos e atrai a muitos a Ti. Essa é a nossa oração. Ele pode até por misericórdia me usar, te usar para levar esta palavra, só que o agir, o convencer, o sim e o amém é todo dele pelo seu Espírito. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo.
Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos? Irmãos, os judeus têm muita dificuldade de entender quando Jesus fala com figura de linguagens. Por quê? Porque o judeu passa a vida toda lendo e entendendo o texto sagrado. Eles são muito literários. Então, para eles, carne é carne, sangue é sangue, pedra é pedra, madeira é madeira. Para eles, tudo é literal. Só que Jesus está falando do seu corpo que ele vai dar por nós na cruz e pelo seu sangue que vai ser derramado na cruz. O judeu tem muita dificuldade de entender isso. De maneira que para a gente entender isso, para a igreja entender isso, o que é comer a carne e o sangue? É de fato se alimentar daquilo que ele fez na cruz por nós. O evangelho e a salvação e a redenção passam pela cruz de Cristo por nós. A humanidade passa pela cruz de Cristo. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Sinagoga era uma pequena igreja, um pequeno lugar onde eles se reuniam para oração e leitura das escrituras. Mas eles não ofereciam sacrifícios na sinagoga. Sacrifícios só era recebido no templo em Jerusalém. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Ou seja, vocês não querem ir embora também? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Engraçado, aqui tem uma outra coisa que João encobre. Porque nesse evento aqui, em que Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Jesus faz uma revelação interessantíssima a Pedro. Jesus vira para Pedro e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Desse momento, Pedro quase que vira uma liderança entre os discípulos. E novamente João esconde isso aqui. Ele não narra esse fato, que é um fato de bastante relevância, né? Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de
Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Que leitura maravilhosa! Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no capítulo 7 de João. Até lá!